Testando. Fala pessoal, vamos lá para o capítulo 3, capítulo que eu considero um dos mais importantes, né? É aqui onde a gente vai ter, de fato, as técnicas e metodologias mais eficazes para o alto rendimento em provas e concursos. Essas técnicas aqui são basicamente o fruto da compilação do que eu vi que era mais relevante para que você tenha o alto rendimento. Como a gente sempre diz, né? Existe uma frase que diz o seguinte: os esforçados aprendem com os seus próprios erros e os sábios aprendem com os erros dos outros. Eu sempre busquei fazer isso na minha preparação. E como é que eu fazia isso? Eu ia atrás de quem tinha um alto rendimento. Eu não queria aprender com o meu próprio erro, porque senão eu ia perder tempo para isso. Eu queria aprender com os erros dos outros. E aí eu chegava nas pessoas que eu conhecia, que tinham alto rendimento, um juiz, um promotor, um delegado, e dizia: como é que tu estuda? O que é que tu faz? Pô, se o cara chegou lá, é porque ele tem uma metodologia eficaz, ele tem uma metodologia de alto rendimento. E aí eu comecei a conversar com várias pessoas que tiveram esse alto rendimento. E fui também, com a minha experiência com o tempo, vendo o que de fato era altamente eficaz e o que não era. E aí a gente compilou basicamente isso aqui, que isso aqui é o grosso do nosso livro, que você necessita aplicar se você não estiver ainda aplicando, né? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, o seu material de estudo pode estar te traindo, né? O que é que eu quero falar com isso? Muitas pessoas começam a estudar para concurso e aí você compra um curso ou compra um livro, né? E aí durante aquele livro você está lendo aquele curso em PDF, que tem muito, e aí você, não gostei. Aí você vai para outro curso. Começa a ler ali, não gostei dessa matéria, eu achei que o professor não tem uma didática boa, vou para outro material ou compro outro curso. E aí o que é que acaba acontecendo? Você não conclui nenhum material, né? Eu tive muito isso com os alunos, né? De vez em quando o aluno chegava na consultoria, quando era delegado, podia fazer, e aí o aluno chegava e dizia: Ariel, eu tenho todos os cursos, os melhores cursos que você imaginar, tenho todos os cursos. Aí eu perguntei: beleza, quantos deles você concluiu? Você fechou? Eu disse: não, nenhum. Aí eu digo: como é que você quer ter um alto rendimento se você não adota um material só que vai fazer com que você tenha o que a gente chama de memória fotográfica, né? E aí, pessoal, o que é que acontece? A primeira orientação: escolha o material e nunca mais abandone esse material. Nunca mais abandone. Por quê? Porque a gente precisa, no âmbito de provas e concurso, eu não estou falando de mestrado, não estou falando de doutorado, eu estou falando de prova. A prova, ela quer que você acerte. Você pode ser um doutor na área, você pode ser o best-seller mundial sobre direito penal. A prova não quer saber disso, ela quer saber se você sabe o prazo lá, se é 5, 10, 15 dias. Se você leu aquele de maneira tão repetida que gravou na sua mente como uma tatuagem. E isso é o que a gente chama de memória fotográfica. O que é memória fotográfica? É aquela memória que você, de tanto você repetir, de tanto você ler, chega um momento que você está gravado na sua cabeça, criou uma conexão neural. Então, por exemplo, o meu resumo, quando eu fiz a prova para delegado, eu tinha lido tanto meu resumo que tinha questão na prova que eu lembrava até a cor do grife da caneta que eu tinha feito no meu material. De tanto ler ele, eu tinha lido mais de 10 vezes meu resumo, né? Fora as questões milhares que a gente vai falar também mais à frente. Então, o concurso público, o alto rendimento em concurso público, ele exige de você uma memória fotográfica. E essa memória fotográfica, ela só é atingida através da repetição. E você só repete aquilo que está da mesma forma. Não tem como você repetir uma coisa, chegar a uma memória fotográfica, se você sempre muda o material. Cada material é de uma forma. Como é que eu vou ter a memória fotográfica daquilo ali? De bater o olho na questão e já fazer a conexão com o que estava no meu material. Então fica difícil de formar essa memória fotográfica, né? Então, a primeira orientação: não mude seu material de estudo. Então, se você vai estudar uma matéria, Ariel, adquiri um curso, mas tem uma matéria que eu não gostei. Você pode até alterar essa matéria dentro do curso, agora não vai alterar o curso inteiro, né? Porque exige de você a fidelidade ao material. Um dos grandes erros que as pessoas cometem é justamente esse fato de alterar sempre o material de estudo. E é o que causa o que eu chamo de buracos na aprendizagem. O que é o buraco na aprendizagem? Você estuda uma matéria aqui, mas você não conclui o material do que você está estudando. E aí vai ficar como você não concluiu o material, vai ficar algum buraco ali que você não aprendeu ou entendeu. E aí você vai para outro. Quando você for para outro material, é uma nova roupagem, não vai ser uma cópia e cola, né? E aí ele vai abordar o material de outra forma, inclusive pode deixar de pontuar temas que estariam no outro material, no primeiro.
E aí, isso é o que eu chamo de buracos de aprendizagem. Se você muda toda hora o material, sempre vai ficar um buraco no primeiro, um buraco no segundo, um buraco no terceiro. E aí chega na hora da prova, você não está com aquela memória formada e muitas vezes faltando conteúdo ter estudado, né? Então isso é muito grave. Isso aí causa o baixo rendimento em provas de concurso. Então sempre adota o mesmo material. Memória fotográfica, né? Como eu falei, essa questão da memória fotográfica, a gente geralmente tem ela quando a gente tem eventos de emoção, né? A gente tem um evento de emoção, por exemplo, quando seu filho nasceu, quando você casou, quando você foi assaltado, né? Você tem uma memória fotográfica muito grande daquele tempo, por quê? Porque tem uma carga de emoção. Então, tudo que a gente tem emoção, você se lembra melhor. Então, é só lembrar do momento seu, da sua vida emocionante. Pode ter certeza que quando você se recorda, você se lembra do ambiente, do cheiro, da cor, por quê? Porque a emoção ela faz com que você tenha essa fotografia na mente. Como a gente está falando de estudo, não tem emoção em estudar, né? Só estresse. Então, como é que a gente vai ter essa memória fotográfica? Através da repetição. Então, só a repetição ela vai trazer a memória fotográfica, né? Ela vai tirar a sua mentalidade ali da memória de curto prazo e vai levar para a memória fotográfica. Então, por isso que é importante você ter sempre um material de estudo. E a gente vai falar depois das revisões e dos resumos, certo? Então, primeiro ponto. O segundo ponto, a ilusão das videoaulas, né? Porque você ainda não passou. Casos de improdutividade. Um caso que aconteceu comigo, e esse caso real, né? Estava na faculdade, quando eu passei para delegado, né? Passei em 10º lugar, lá no 8º semestre, com 21 anos de idade. E tinha um amigo meu, que o cara era um gênio, inteligentíssimo, inteligentíssimo. Tudo que você perguntasse a ele sabia responder. Qualquer coisa que você perguntasse, ele dizia qual era o fundamento, qual era tudo. Tinha praticamente a mesma idade, a gente fez praticamente todos os concursos que saíam, né? Que a gente estava basicamente no mesmo nível ali de estudo, né? Começou no mesmo tempo. E aí, quando saiu esse concurso para delegado, eu passei em 10º lugar, aplicando essas metodologias que eu estou passando para vocês. E ele, mesmo sendo, eu considerava ele muito mais inteligente do que o nível que eu estava naquele momento. O cara era, né, outro patamar. Quando saiu o resultado da prova, ele ficou em 3.000 e lascou-se, de 10.000 inscritos, né? E aí, depois de um tempo, ele chegou para mim e disse: Ariel, como é que tu está organizando teu estudo, cara? Porque eu estou fazendo umas provas aí e tudo mais, não está dando certo. E aí eu comecei a falar para ele, né? Questão do material de estudo, questão da ilusão das videoaulas, questão da resolução das questões, da compilação de conteúdos, das revisões. E aí eu perguntava a ele: como é que tu está estudando, cara? Ele disse: não, é o seguinte, eu pego um material grande, um livro, leio todinho, não faço tantos resumos desse meu material e complemento ele com videoaula, né? E aí, é daí onde eu tenho minha carga de conhecimento. Então, isso dava uma carga de conhecimento para ele? Grande? Dava. Mas essa carga de conhecimento era eficaz para ele ser aprovado no concurso? Não era, né? E aí é onde a gente sempre bate na tecla que não basta estudar, você tem que saber estudar. Ou seja, eu tenho que saber o que é eficaz. Eu não vou fazer uma prova de doutorado, eu não vou fazer uma prova de mestrado, eu vou fazer uma prova de concurso público que exige que eu marque uma questão certa. Então, memória fotográfica é sempre em primeiro lugar. E é assim que acontece, pessoal, infelizmente, né? Ou felizmente para quem adota a técnica correta, né? Então, ele chegava para mim, aí depois eu falei para ele sobre essa questão, sobre todos esses pontos que a gente vai falar. E aí ele começou a alterar. Hoje, depois que ele falou para mim, ele chegou para mim e disse: olha, perdi muito tempo, cara, estudando aquela metodologia lá, era videoaula, para cima e para baixo, não sei o quê, lendo um livro grande, e aí é só levando fumo nos concursos, né? Depois que eu comecei ali a compilar tudo, seguir aquelas orientações, o bicho teve aprovação, depois de alguns meses, que ele já tinha carga, só faltava adaptar essa carga ao estilo da prova. E aí, com poucos meses, ou cerca de 8 meses, hoje é procurador-geral do Estado, procurador do Estado, na verdade, né? Da PGE, em outro estado da federação, que é um concurso extremamente concorrido, né? Então, vocês veem que, se você aplicar a técnica correta, dá certo. Agora, se você ficar, de fato, com uma metodologia improdutiva, vai passar tempo, e você, mesmo tendo conhecimento, você não consegue obter ali o alto rendimento, certo? Então, o primeiro erro que ele cometia era o quê? Estudar muita videoaula, né? Como a gente falou, videoaula, você fica na passiva, você está na passiva. A pessoa que está ensinando está ali, tendo esforço, e você está só observando, você está na passiva. Você não é o autodidata na videoaula. A videoaula é interessante, por exemplo, para você fazer um mestrado, um doutorado, A videoaula ela pode ser interessante para você iniciar o estudo, sim, né? Por exemplo, Ariel, eu vou começar, eu sou formado em matemática, vou começar a estudar direito. Eu não sei nem para onde é que vai aqui essa aula primeiro de direito constitucional.
Eu posso utilizar uma aula para iniciar o estudo? Iniciar, pode, não tem problema. Agora, não tem sentido uma pessoa que é formada em Direito, você já é formado em Direito, você acaba a faculdade, aí vai abrir um curso em videoaula para assistir o curso todinho, como se fosse um aluno iniciante. Ah, Ariel, mas eu não fiz minha faculdade, eu fui um aluno, né, desleixado, que não queria nada com nada, meu nível é pequeno, mas não importa, você teve acesso ao conteúdo basilar. Então, não tem mais necessidade de você querer repetir tudo aquilo ali para o meio de videoaula. É como se você estivesse se comparando com um estudante que nunca viu nada na vida ali, acerca daquela matéria. Então, a videoaula ela só é recomendada quando? Quando você está iniciando, e só para iniciar, e sempre lembrar das técnicas do capítulo anterior, nunca utilizar energia boa para videoaula, e sempre em horários de intervalo, ou então para complementar. Né? Então, você pode complementar algum assunto, tem algum assunto pontual ali que você, não consiga entender isso aqui. Então, ali num assunto específico, eu vou e coloco uma videoaula, sobre um tema específico. Agora, se a gente utilizar, de fato, as videoaulas como nossa principal ferramenta de estudo, e esse é o grande erro que eu vejo, né? As pessoas, a grande maioria das pessoas que eu vejo estudando é videoaula. Videoaula. E aí, primeira coisa, memória fotográfica. Como é que a gente vai ter memória fotográfica de tudo? Ah, mas o professor passa umas dicas massas e tal, beleza. Mas ele não vai conseguir passar tudo, não. Não tem como conseguir passar tudo. Porque ou você vai ler todos os artigos ali para decorar, ou então todo o conteúdo para ir vendo ali o que é mais importante, ou você nunca vai ter essa memória fotográfica. Então, a videoaula não vai trazer para você isso. Né? Então, a gente fica carente um pouco. E aí, como eu falei, a gente vai descartar totalmente a videoaula? Não, mas tem que saber utilizar com inteligência. Então, primeiro, só para iniciar um conteúdo, né, por não ter base nenhuma naquele conteúdo. Eu utilizei nas aulas para delegado. Por exemplo, lá caiu Medicina Legal. Medicina Legal é uma área do direito que estuda a parte da medicina, né, a questão de corpo, criminologia e tudo mais. E aí eu não sabia, tinha muito termo técnico, né, de medicina legal, que é muito uma ciência da saúde mesmo. E aí, nesse ponto, eu baixei as videoaulas e ia colocando na hora do almoço ou na hora da janta, ia colocando as videoaulas para ingressar porque se eu fosse ler o PDF, eu não ia entender tanto. Mas depois que você teve acesso às aulas, tchau, meu amigo, tchau e benção, vai ler o seu materialzinho de resumo, repetir várias vezes, resolver as questões, fazer as revisões e a compilação do material, como a gente vai falar mais à frente. Beleza? Então, sempre lembrar dessa questão das videoaulas. Nunca utilizar ela como principal ferramenta de estudo e sempre só para iniciar ou então para complementar algum tópico específico. Se utilizar ela como ferramenta principal, não é que você não vai aprender. Como eu falei, não existe jeito errado de estudar, mas existe jeito mais eficaz, né, que traz o alto rendimento. E videoaula, de fato, não é esse jeito mais eficaz. Eu digo isso até falando sobre as pessoas que eu conheço. Todas as pessoas que eu conheço que passaram em grandíssimos concursos nunca utilizaram videoaula como ferramenta básica. De fato, eles podem ter até estudado no início, né, como de fato acontece. No iniciozinho ali o cara vai iniciar e tal, mas depois de um tempo, tchau, não existe mais essa questão da abordagem das videoaulas, beleza? Muitas pessoas podem estar até achando ruim isso aí que eu estou falando, mas, como eu digo, aqui a gente tem a intenção de passar para vocês o que é eficaz. Né? Aí, eu até lembrei agora da história, que é do amigo meu, né? Eu disse, ele não estava passando nos concursos que ele estava fazendo, e aí eu disse, cara, como é que tu está estudando? E ele só estudando por videoaula, só videoaula. Aí eu cheguei para ele e disse, cara, faça isso, né? Material de estudo, a questão das videoaulas, fiz essas ponderações, falei da resolução das questões, da compilação e tal. Aí, beleza, saiu outro concurso, não passou da mesma forma. Aí cheguei para ele e disse, encontrei ele na academia, disse, e aí como é que tá o estudo? Ele disse, não, bicho, eu comecei a estudar pelo material escrito, mas eu não gostei muito não, porque eu acho que a videoaula é melhor e tal. Aí eu voltei para as videoaulas. Aí está até agora sem passar nenhum concurso. Né? É o que a gente vê, eu vejo na prática. A pessoa tem acesso a um conteúdo, você vê uma pessoa que teve um alto rendimento, eu vi vários, apliquei para mim, eu estou passando para você. Aí cabe a você raciocinar sobre isso e ver se isso pode ser verdade ou não. Se você utiliza muito a videoaula e não está tendo um rendimento esperado, pode ser a hora de você alterar isso para tentar ter um rendimento maior. Não faça como esse meu amigo, né? Fiz a consultoria com ele de graça, porque ele não tinha condições de pagar, fiz de graça, falei tudo, mesmo assim, seguiu ali por 2 semanas, 3 meses, ou 2 semanas, 3 semanas, um mês, voltou para tudo que ele era a metodologia anterior. E aí, o resultado? Até agora sem passar em nenhum. Né? Então,
tem essa questão da mudança. É muito importante a gente mudar e tentar novos ares, certo? Videoaulas, pontuamos, questão da resolução das questões. O segredo mal compreendido. Por que eu coloquei o segredo mal compreendido? Né? Pessoal, isso aqui é um dos pontos mais primordiais para provas objetivas, certo? Por que eu digo que é o segredo mal compreendido? Porque ou as pessoas não fazem questões, ou as pessoas fazem questões, né, de resolver questões, em um número muito pequeno. Ela acha que está fazendo muita questão, quando na verdade não está. Né? Como foi que isso aconteceu comigo? Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz minha prova para delegado, eu tinha 21 anos, né? Passei do 8º semestre. E eu disse que eu fiz 3 concursos de técnico anterior. Nesses 3 concursos para técnico anterior que eu fiz, né, eu fazia várias questões. Eu cheguei a resolver, nesses 3 concursos de técnico, que eu fui reprovado, cerca de 20 mil questões, no site de questões especializadas que a gente tem. Ou seja, 20 mil questões. E aí você pergunta, por que o cara tem uma base grande? Como é que não tem? Você resolvendo 20 mil questões de praticamente 4 matérias, 4, 5 matérias. Vai chegar um momento que você não tem mais para onde correr. Todas as questões do mundo você já resolveu, ali está só repetindo. E aí você criou uma memória fotográfica absurda, né? Porque você já exauriu a possibilidade de a banca lhe cobrar alguma coisa. 20 mil questões sobre 5 matérias. Né? E aí, por exemplo, eu já cheguei em consultoria com um aluno que eu falei, cara, vamos falar sobre as questões. Você resolve questões? Eles, não, Ariel, eu resolvo muitas questões. Aí eu disse, como é as suas questões? Quantas questões você resolve? Ele disse, não, quando eu termino de estudar uma matéria, por exemplo, estudei direito penal, estudei, sei lá, sociologia, eu resolvo 100 questões da matéria, todinha. E ele achando que era muito, né? Aí eu disse, bacana, é um nível bacana. Mas, na nossa metodologia, você resolve de 100 a 200 questões por assunto da matéria, ou seja, a matéria é dividida em vários assuntos. Você vai resolver 100 a 200 do assunto que você estudar, certo? Então, eu fiz até a questão das contas, né? Basicamente, das matérias básicas de qualquer concurso, a gente tem penal, processo penal, constitucional administrativo, civil, processo civil. 6 matérias. Basicamente são essas, que são cobradas em praticamente 90% dos concursos e que constituem a base, né? E aí, digamos que ao final de cada treino desse aluno, ele resolvia 100 questões por matéria. Então, se eram 6 matérias, ele resolveu 600 questões. Isso aqui, pessoal, para quem não resolve questão, é muito. Você resolver 600 questões para quem não resolve. Então, vamos colocar os níveis, né? Nível 0, nível mediano e nível de alto rendimento. 600 questões do nível mediano para quem não resolve nada é muita coisa. O cara está anos-luz à frente de quem não resolve nada. Porém, ele estava anos-luz atrás de mim. Por quê? Porque ele resolvia 100, ele resolvia 600 ao final de 6 matérias. Eu já tinha resolvido 18 mil, quase 20 mil. Então, mesmo você achando, e às vezes acontece muito de eu achar que estou fazendo uma coisa em demasia, quando na verdade não estou. E é por isso que a gente volta para o slide sobre a questão que a gente falou da mensuração, né? A questão da mensuração é sempre importante. Porque se você não mensurar, você acha que você está fazendo algo de alto rendimento quando não está. E aí tudo, chega daquela frase que a gente fala, não existe nada bom ou ruim se não for por comparação. Então eu tenho que me comparar. 600 questões é bom ou é ruim? Depende. Você está se comparando com quem? Com quem não teve resultado ou com quem teve um alto resultado. Não é verdade? Então a gente sempre tem que observar isso. E aí, essa questão da resolução das questões é sempre importante. E aí, gente, eu sempre falo, se você disser assim, Ariel, você resolveu 18 mil questões, né? E até fazendo uma comparação, 20 mil questões que a gente vai propor aqui. Uma pessoa que resolve 50 questões por dia, ao longo de um ano, ela vai ter resolvido 18 mil questões. Né? Em um ano, a gente teria resolvido cerca de 18 mil questões. Esse meu aluno ele teria feito 600 questões. Se você for fazer uma comparação em termos de percentual, a pessoa que estava estudando nessa metodologia aqui, ela atingiu 18 mil questões no ano. O meu aluno só teria atingido essa questão de 600 questões, ou seja, ele resolveu cerca de 3% apenas do que uma pessoa de alto rendimento teria resolvido. Então, para vocês verem como a gente acha que muitas vezes está fazendo uma coisa de alto rendimento e, na verdade, não está. Beleza? E aí, você pode dizer assim, Ariel, mas é difícil. Como é que se você olhar para o número de 18 mil questões, pode parecer algo inatingível. Né? Pode parecer algo inatingível. Mas eu pergunto, vamos tirar o foco da meta final, que seria 18 mil, 20 mil. Vamos colocar 50 questões por dia, por exemplo. Você é capaz de resolver 50 questões por dia?
Área, eu acho que é alto ainda, é baixo. Eu acredito que dá certo todos os dias você fazer isso. Pode ser menos um pouco, pode ser mais um pouco, mas eu acredito que 50 é um termo razoável, dá certo. Bom, você consegue manter essas 50 questões sendo resolvidas todos os dias por um prazo razoável? Ah, consigo. Então, se você em um mês resolver 50 questões por dia, vamos tirar o foco do final, da 20 mil, 18 mil. Se você resolve 50 questões por dia durante um mês, durante uma semana, né? Vou colocar de 10 em 10 dias, né? Vamos fracionar. Em 10 dias, você resolveu 500 questões. Em um mês, você resolveu 1.500 questões. E em um ano, você resolveu 18 mil questões. Então, se você falar assim, 18 mil é muito, de fato é muito. Se você olhar o final, como é que a gente pode degradar para a gente chegar lá em um prazo razoável? E aí eu tenho que começar a degradar a meta, ou seja, fracionar, né? A palavra correta seria essa, eu tenho que sempre fracionar as minhas metas. Então, 18 mil pode parecer algo distante para quem não fez nada, mas quando eu coloco 50 por dia, já começa a ser uma coisa cumprível. Então, se você fizer 50 por dia, em um ano você terá resolvido aí 18 mil questões. Então, sempre vê essa questão, por isso a gente fala de mensuração, por isso que a gente fala da questão das metas diárias, tem que ter essas metas diárias. Ariel, mas 50 é muito, eu estou achando muito. Coloque 20, coloque 30. Coloque, eu vou fazer 3 horas de estudo e vou fazer mais 1 hora de questões. Você que vai fazer essa adaptação. Agora, você tem que ter isso no seu dia, certo? Porque quando a gente tem essas metas diárias, a gente tem uma sensação de início, desenvolvimento e fim. Então, para eu chegar a 18 mil, eu posso fazer 50 todo dia. E aí eu vou ter essa noção de que daqui a um ano eu vou estar num nível absurdo, porque eu vou ter 18 mil questões de caixa fora o meu material de estudo. Beleza? Então, sempre ter essa questão, essa visão sobre as questões. Sempre lembrando, quando você for fazer uma prova, você vai resolver questões. Você não vai assistir uma aula para dizer se o professor está certo ou errado, né? Da mesma forma como dirigir carro. Não adianta você pegar, eu vou aprender a dirigir um carro. Aí eu assisto aqui 50 horas de aula no YouTube sobre como dirigir um carro. Eu não sei dirigir um carro. Você pode saber de tudo, meu amigo. Você pode chegar lá perito, saber o que é o volante, marcha, a pesagem do pé, quantos quilos você faz de força. Na hora que você pegar o carro aqui manual, na hora que você for ligar aqui, soltar a embreagem, bom, o carro morreu. Por quê? Porque você não tem a prática, né? Como é que a gente vai ter memória fotográfica se a gente não tem essa questão da resolução das questões, né? E aí, como eu falo, não é só resolver. Por isso que é uma coisa mal compreendida. Não é só resolver. Se você não faz, não tem como. Eu chego a dizer que é quase impossível, né? A gente tem a aprovação. E mesmo se você fizer, leve em consideração isso que eu estou falando. Não basta fazer. Muitas vezes a gente acha que está fazendo, mas não está. 600 questões é muito, novamente, para quem não faz nada. Mas para o alto rendimento, 3% só. Né? Então, leve isso em consideração. Como é que eu posso organizar essa resolução de questões para obter o alto rendimento? Né? 20 por dia, 50 por dia, 30 por dia. Eu costumava fazer 100 a 200 por assunto. Então, digamos que a matéria de direito penal é dividida em 10 assuntos, né? 10 PDFs. PDF 1, eu lia a matéria todinha e depois resolvia 100 a 200 questões só desse PDF 1. Aí passava o PDF 2, lia o PDF 2 inteiro e resolvia 100 a 200 questões só do PDF 2. E assim eu ia fazendo com todas as matérias, até finalizar. Ariel, você estudava uma por vez ou intercalado? Tanto faz. Eu costumava estudar uma por vez, mas já vi pessoas passando para juiz, promotor, em vários outros concursos que estudavam de maneira intercalada. Então, isso é só uma questão de gosto. O que tem que haver é o principal. Você ver a questão do conteúdo, né? Estudar o conteúdo teórico e resolver suas 100 a 200 questões ou menos, depende da quantidade que você tenha, mas que você tem que ter uma meta diária, para isso você tem que ter. E aí você adapta a sua rotina, beleza? Outra coisa, pessoal, a compilação de conteúdos, né? O segredo de ler 800 páginas em apenas um dia de estudo, né? Aí você fala, rapaz, isso é impossível, como é que a pessoa vai ler um livro de 800 páginas em um dia? Pois eu consegui fazer isso, né? Como é que a gente faz isso? Qual é o segredo? Né? Todo material, existe uma técnica que a gente chama que é a técnica da compactação. Por todo material que você estudar, você tem que filtrar e fazer um resumo dele. Hoje, se você me der um livro aqui para eu ler e eu não tiver uma caneta, eu não leio. Eu prefiro não ler. Por quê? Porque eu não vou conseguir extrair, através dos grifos, as partes mais importantes. Então, por exemplo, eu tenho um livro de direito penal lá, Kleber Masson, 800 páginas o livro. Eu vou ler o livro inteiro e aí eu grifo só as partes importantes. Demora mais? Demora, porque é a primeira leitura, você tá aprendendo ali e tal, você vai selecionar as partes mais importantes, vai grifar.
Agora, meu amigo, depois que você terminar esses grifos, que seriam as partes mais importantes, na segunda leitura você só vai ler os grifos, só ler os grifos. E aí, em um dia de estudo, eu consigo ler esse livro de 800 páginas, só através dos grifos que eu marquei anteriormente. E aí você pode fazer isso. Ah, mas eu estudo o PDF. Melhor ainda, eu acho. Por quê? Todo PDF que eu fazia, eu seguia essa técnica da compactação. Então, tem um PDF lá de 100 páginas, por exemplo. Então, eu lia o PDF e ia copiando e colando, criava um arquivo no Word e ia copiando e colando. Então, se o PDF tinha 100 páginas, o meu resumo daquele PDF teria 10 páginas. Mais ou menos ali uns 10% de conteúdo que você vai ter, certo? Só com a extração do que é o principal. Aí você vai, aquele miolozinho mesmo ali, o núcleo, você joga no seu resumo. E aí você vai fazer isso com todos os conteúdos. Ao final dessa compilação, você vai ter um material extremamente eficaz que vai compilar tudo que você precisa e que você vai conseguir ler em pouquíssimo tempo. Então, se eu demorei ali um mês para ler o livro de 800 páginas, agora eu demoro um dia. Se eu tinha um material que tinha 500 páginas, agora ele tem 50. E aí, com a mesma eficácia, eu vou ler e vou lembrar, porque eu vou fazer o link, né? Eu li o material, fiz o meu resumo. Quando eu ler o meu resumo, eu vou fazer o link com o que está no material maior. É por isso que a gente fala sobre a questão de você pegar resumos de outras pessoas. Não tem funcionalidade. Por quê? Porque o cara que fez o resumo vai servir para ele, porque ele lê o material maior e aí eu pego o material, eu faço a filtragem e transformo isso menor. Quando eu leio o material menor, no meu cérebro eu faço o link com o que está no material maior. Quem não lê o material maior e pega só o resumo, você não tem como fazer o link. Você vai fazer o link com o quê? Com nada, porque você não leu o material maior. Então é importante que você tenha, de fato, essa questão de compilar sempre o material de estudo que você tenha. Chega um ponto, pessoal, que quando você tiver isso, quando você tiver todo o seu material de estudo compilado, você vai conseguir estudar toda a matéria do seu concurso em um mês, em 2 meses. Para você ter uma ideia, um concurso hoje de promotor e juiz é um concurso que cobra todas as matérias do direito. Tudo que você passa em 5 anos de faculdade. Eu consigo revisar todas as matérias, todos os assuntos, em cerca de 2 meses, com os meus materiais, com os meus resumos pessoais. Agora, por quê? Porque eu tenho os meus materiais, né? Fiz a compilação. Se eu não tivesse essa compilação, aí, meu amigo, bote um ano aí para você estudar tudo. Beleza? Então, essa questão da compilação dos conteúdos é sempre importante. Sempre tenha essa ideia de você compilar tudo que você estudar e jogar para o material base. E aí, se você faz esse resumo, o que é que começa a fazer? O seu material de estudo pode estar extraindo, aí você não muda o seu material de estudo. Então, você vai pegar esse seu resumozinho aqui, que você compilou, né? Se for um arquivo em PDF, né? Você vai fazer o seu resumo, e aí você vai sempre estudar por ele. Você elimina, a técnica da compactação é o quê? Eu pego o material maior, extraio dele tudo que for relevante e elimino o material maior. E aí eu fico só com o menor. E aí o menor vai ser o meu material base. E aí eu vou só atualizando. Ah, saiu uma decisão nova. Aí o que é que eu pego? Copio e colo, jogo para o meu material resumido. E aí ele começa magrinho e vai dando uma aumentadazinha com o tempo. Mas não tanto a ponto de ficar uma obra gigante, certo? Então é por isso que as pessoas já... Isso aqui que eu estou falando para vocês, você pode até passar num concurso mediano, sem fazer essas compilações. Agora, concurso de alta envergadura, magistratura, defensoria, Ministério Público, procuradorias, é muito difícil você passar se você não fizer isso aqui, porque é muito conteúdo. Como é que eu vou estudar o conteúdo inteiro do direito em 3 meses? Impossível, né? Agora, com a compilação, sim. Em 2 meses, ou até menos, você consegue de maneira tranquila. E aí, você avalia o nível de memória fotográfica. Quando eu fui fazer minha prova para promotor, né, passei em 9º lugar, eu já tinha lido o meu material, que era da época de delegado. Aí você imagina a quantidade de vezes que eu li meu material de estudo. Então, chega um momento que o que cair, que tiver no meu material, eu acerto. E se a gente considerar que está tudo no material, então a gente vai ter um rendimento altíssimo, né? Então, é por isso que essa questão de você ter um material somente, através dos seus resumos, aliar a questão da compilação e da resolução de questões, isso aí traz um nível, de maneira assim, absurda mesmo. É um nível que você sente na prática, que você está elevando, né? E aí, pessoal, para finalizar esse capítulo, a gente tem a questão das revisões, né? A forma mais eficaz de fazê-las. A gente fala de revisões e tem vários métodos aí na internet, né? Qual é a forma mais eficaz de revisar e tudo mais. E aí, eu sempre falei para meus alunos, né? Tem uma pergunta que era feita para uma pesquisa com juízes, né, que foram aprovados. E aí, perguntava qual era a metodologia de questões que eles utilizavam. De questões não, de revisões.
E aí, a pergunta era o seguinte: você seguia a metodologia propostas por coaches de revisão de 24 por 72, de 1 por 3, de você revisar o que você estudou na segunda, na quinta, e depois o que você estudou na terça, na sexta? Simplesmente nenhum dos aprovados para juiz nenhum disse que seguia essas metodologias de coaching. De 24 a 72, o que você tem que estudar na segunda, você tem que revisar na quinta, porque, a meu ver, isso não faz sentido. A não ser que você tenha algum problema, de fato, de memória, não é possível que você vá ler uma coisa na segunda que você vai esquecer na quinta, né? E aí, isso se agrava mais. Olha a questão da perda de tempo. Você vai estudar uma coisa segunda, aí depois de 3 dias você tem que revisar. Aí eu vou pegar a quinta para revisar o que eu estudei segunda, sendo que eu não terminei o assunto, eu não terminei a matéria, e existe um mar de conteúdos para eu estudar, e eu estou revisando uma coisa que eu estudei segunda-feira na quinta. Isso aí, pessoal, é de fato uma metodologia improdutiva, a meu ver. Agora, é uma metodologia que tem a questão do marketing, né? E as pessoas gostam dessa questão do marketing, é uma metodologia nova, é o estudo reverso, chega é bonito o nome, né? Estudo reverso. Aí quando você vai ver, não, você tem que revisar com 3 dias, não sei o quê. É bonito para quem olha, mas para você fazer é improdutivo, né? E é por isso que eu coloquei isso aqui para colocar com vocês o quê? Concurso de altíssimo nível. Se no concurso de altíssimo nível ninguém segue um tipo de metodologia dessa de revisão, daí você começa a perceber que ela não é tão eficaz e produtiva assim, certo? Então, como é que a gente propõe a questão das revisões? Primeiro, você finalizar a matéria. Então, o início do estudo, gente, você tem que tentar ao máximo finalizar a matéria. Ou seja, como? Lendo o seu materialzinho de estudo, ou o livro, fazendo os grifos, ou o PDF, fazendo o resumo, para você ter o quê? O seu material de estudo. Sempre o mesmo e compilado. Porque depois que você finalizar a matéria e tiver o seu material de estudo compilado, você vai estudar somente por ele. E aí, se você quiser, por exemplo, revisar direito penal, você vai conseguir revisar em um dia. Como eu fazia, como eu consegui ler um livro de 800 páginas em um dia. Agora, a energia inicial é o quê? Terminar inicialmente o material. Ariel, mas eu acho que eu não lembro tanto do que eu comecei a estudar há cerca de um mês, não tem problema. Quando você for concluir a matéria, você vai utilizar só o seu resumo e aí você vai conseguir ali ler o material inteiro em pouquíssimos dias. Certo? Então, sempre tenham a visão disso aqui. As revisões, elas são importantes, né? Importantíssimas. Porém, a forma mais eficaz de fazê-los é quando você conclui o seu material, faz a compilação do seu conteúdo e aí sim, aí você vai poder revisar só por essa compilação de conteúdos que você já estudou. Essa, de fato, é a forma que a maioria das pessoas de alto rendimento segue e é o que, de fato, eu vejo dar resultado, como deu comigo e assim com várias pessoas que eu conheço de concurso de alta envergadura, certo? E aí, mais uma vez, memória fotográfica. Tudo que eu estou falando aqui, você começa a perceber que vai para a memória fotográfica. Ou seja, eu vou ter um material só de estudo, eu vou compilar tudo em um material só, eu vou resolver as questões várias vezes para entrar no meu material de estudo, né? Toda questão que eu resolver, eu vou estar anexando ao meu material de estudo, e as revisões sempre pelo meu material de estudo. E aí você vê por que uma pessoa tem alto rendimento. Por quê? Porque quando chegar nesse nível aqui de revisões, o cara está estudando todas as matérias, todo o conteúdo, toda a compilação de questões por um material pequeno, que dá a ele um alto rendimento. Então, basicamente, essas técnicas são propostas para que você, de fato, tenha esse alto rendimento. Se você estiver fazendo alguma coisa diferente disso, tente fazer esse encaixe, né? Tente colocar essas orientações, porque esses pontos, de fato, foram os que eu percebi que as pessoas mais cometem em termos de erro para obter o alto rendimento. Se você está errando em algum desses, tente corrigir, né? Sempre o resumo do capítulo. Sempre adote um único material de estudo, né? Nunca mude esse material de estudo, sempre visando memória fotográfica. A ilusão das videoaulas, nunca use videoaulas como principal ferramenta de estudo, até porque através das videoaulas você não vai ter memória fotográfica. Terceiro, a resolução de questões, faça sempre em alto rendimento e não apenas em baixo rendimento, né? Milhares de questões, sempre de maneira proporcional e de maneira ratificada. Quinto, compilação, sempre fazer a compilação do material de estudo, trazendo toda essa compilação para os seus resumos pessoais, os quais vão ser utilizados posteriormente para você fazer as revisões em curtíssimo espaço de tempo. Então, basicamente, essa metodologia que nós observamos que traz o alto rendimento e a que você pode, de fato, aplicar para ter aí o seu sucesso garantido nas suas provas. Beleza? A gente se vê no próximo capítulo.